pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala é o professor Laelson. Vamos gravar mais uma aula de física de termologia. Essa vai ser nossa aula 4 de termologia. Então nessa aula a gente vai falar de calorimetria. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixe seu like lá. Na nossa aula de número 1, nós falamos de calor, a gente definiu o que era calor, o que era temperatura. Eu disse a vocês que calor era uma energia em trânsito, né? Então o calor dependia de uma energia térmica que está relacionada ao movimento das partículas. Essa energia térmica a gente vai falar um pouco mais lá em termodinâmica, quando nós falarmos em energia cinética, em alguns tipos de energia, e aí você vai entender mais ou menos o que é energia térmica. Por enquanto aqui a gente vai entender que sim, calor é uma energia. Essa energia vai estar em movimento, ela vai ser trocada entre os corpos e eu vou lembrar sempre que esse calor, que essa energia, ela nunca vai estar parada no corpo. Isso aí nós falamos na nossa primeira aula de termologia. Então, esse calor, ele só vai existir quando houver troca de calor, quando essa energia estiver sendo trocada entre os corpos. Então, veja só, nós vamos falar nessa aula de calor sensível e calor latente. Eu botei aqui no quadro, fiz um resuminho aqui do calor sensível e calor latente. Então, o que seria esse calor sensível e esse calor latente? É muito simples. Eu vou usar o exemplo que eu usei na primeira aula. Imagine que você resolveu fazer um café, você colocou a água lá no recipiente, como a gente falou, né? Eu disse a vocês que a água a gente não bota no fogo, a gente bota no recipiente. Beleza? E aí a chama do fogo, ela fornece o calor para a água. E aí eu ainda comentei que a pessoa que bota o dedo lá na água, ela percebe a água aumentar a temperatura, depois de um certo tempo a água começa a mudar o estado físico. Então nós estamos falando aí de duas situações. Primeiro, eu estou fornecendo uma certa quantidade de calor para essa água, e essa quantidade de calor, ela vai simplesmente mudar a temperatura. Você não é doido. Quando você bota a água para fazer o café, ela não começa a virar vapor, não. Então a água está lá, tranquilamente, está aumentando a temperatura, não tem nenhuma mudança de estado até então. E aí depois de um certo tempo, o que é que você percebe? Você deixou a água lá, saiu para ficar lá no WhatsApp, e aí depois de um certo tempo você esqueceu a água. Quando você volta, a panela está vazia. Por quê? Porque nesse momento aí, ela já começou a mudar o seu estado físico. Então, gente, nós estamos falando de duas coisas. Primeiro eu falei de uma mudança, de uma variação de temperatura. Depois eu falei de uma mudança de estado. E essas coisas elas acontecem, aparentemente ocorrem de maneira simultânea, mas não é. Então, as coisas são diferentes. Então, preste atenção aqui. Quando eu falar em calor sensível, esse calor sensível, ele vai estar relacionado à quantidade de calor que gerou uma variação da temperatura. Então, sempre que eu falar em calor sensível, está relacionado à variação de temperatura. E quando eu falar em calor sensível, não vai ocorrer mudança de estado. Eu tenho uma variação de temperatura sem ocorrer mudança de estado. Quando nós falarmos em calor latente, eu vou deixar vocês visualizarem o quadro. Caso alguém queira copiar, os alunos quiserem anotar as definições, dá uma pausa e anota. Simplesmente, né? Então, quando nós falarmos em calor latente, esse calor latente, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o estado, porém não vai variar a temperatura. Um exemplo, quando você estava lá no WhatsApp e a água começou a entrar no estado de ebulição, aí nesse caso aí, nós já falamos de ebulição, né? Lá quando eu falei parte de termometria, a gente falou rapidamente sobre isso. Então, nesse momento, eu estou fornecendo calor e essa água está mudando o estado. Mas observe, quando ela começa a mudar o estado físico, ela não continua subindo a temperatura. Ela mantém uma mesma temperatura e começa apenas a mudar o estado físico. Então, observe, o calor sensível, ele varia a temperatura sem mudar o estado físico. O calor latente, ele muda o estado físico sem variar a temperatura. São justamente as definições que nós colocamos, né? Quantidade de calor fornecida ao sistema que gera uma variação de temperatura sem mudar o estado.
quantidade de calor que faz uma mudança de estado, que muda o estado físico de um sistema sem variar a temperatura. Até aí tranquilo, né, galerinha? Muito fácil, muito simples, nenhuma complicação. E aí nós teremos duas equações. Olha só. O calor sensível, a gente vai usar o famoso Q macete. O que é isso? Esse Qzinho aqui, esse Qzão, ele representa a quantidade. Por que um Q? Quantidade de calor. Ô, gente, tenha um certo cuidado que na física esse Q ele aparece mais de uma vez. Então, quando você chega lá nos conteúdos do terceiro ano mesmo, você vê lá a parte de eletricidade, aparece o Q como carga elétrica. Lá no primeiro ano ele aparece como quantidade de movimento, enfim. Mas aqui ele é quantidade de calor. Então, a energia, esse que é a quantidade de calor, é uma forma de energia. Essa energia ela pode ser dada em calorias ou em joule. Eu vou falar disso mais para frente. O M é a massa. A massa pode ser dada em quilogramas, em gramas. Então, o M é a massa. O Czinho, gente, é o calor específico da substância. Esse calor específico, ele é uma característica da substância, mas depende também do estado físico que ela se encontra. Então não é só uma característica da substância. Por exemplo, a água, quando ela está no estado líquido, ela vai ter um calor específico. Quando ela estiver no estado sólido, que ela for gelo, é a mesma substância, mas vai ter um outro calor específico. Quando estiver em forma de vapor, ela vai ter um outro calor específico. Então é uma característica da substância e do estado físico que ela se encontra. O ferro, por exemplo, no estado sólido ele vai ter um calor específico. Quando ele derreter, você levou a temperatura dele, ele foi para o estado líquido, aí ele vai ter um outro calor específico. E daí por diante. Então, e esse ΔT, fique ligado, porque muitos autores, tem outros professores que não usam T, usam θ. O professor diz, não vou usar T para não confundir com o tempo. Porque tem algumas questões que a gente vai envolver a potência, e na potência, gente, aparece o tempo. Então, preste atenção. Para nosso canal aqui, o que é que nós vamos fazer? Quando nós tivermos alguma situação que envolva variação de tempo, eu não usarei o T maiúsculo, eu usarei um T minúsculo. Então, o T maiúsculo, variação de temperatura. O T minúsculo, variação de tempo. Ô professor, mas eu vi um Ozinho, um θ. Pode ser também? Pode. Alguns autores usam Δθ. Eles fazem isso aqui, ó, gente. Δθ. É a mesma coisa, só questão de nomenclatura. Então, nós não vamos usar o Δθ, a gente vai usar o ΔT. Então, certo? Então, falou variação de temperatura, vou apagar até com a mão, nós vamos usar ΔT. Beleza. E o calor latente? Então, gente, só uma observação, ó. Sempre que eu tiver o calor sensível, você já percebe logo por conta de quem? Variação de temperatura. Quando nós tivermos o calor latente, esse calor latente, ele vai gerar uma mudança de estado. Então não aparece variação de temperatura. A fórmula é muito simples. A quantidade de calor que eu forneço a um sistema que vai pegar uma certa massa e vai mudar seu estado físico. Então esse M aqui é a massa, já falamos. O L é o calor latente. O calor latente, ele é uma característica da substância, mas na verdade ele é uma característica da transição. Então, por exemplo, o gelo virando água, fusão. A fusão do gelo, a gente vai chamar de calor latente de fusão. Ele vai ter um valor. Se eu tivesse o processo inverso, uma solidificação, nós teríamos calor latente de solidificação. E daí por diante. Evaporação, vamos ter um outro calor latente de evaporação, vaporização. Então, beleza. Professor, e esse calor específico é o que mesmo? O calor específico, gente, é justamente uma característica, ele vai servir para fornecer uma certa quantidade de calor no sistema que vai gerar a variação de 1 grau Celsius para 1 grama de uma substância. E isso, claro, quando nós estivermos utilizando isso aqui em calorias por grama grau Celsius. Isso aí está no SI? Não, mas a gente vai trabalhar quase sempre com a massa dada em gramas,
O calor, que é uma energia, eu não vou usar muito joule, eu vou usar ele em calorias e a temperatura em graus Celsius. Então, basicamente essa é a definição para o meu calor específico. Então, galerinha, vamos dar continuidade. Eu vou falar um pouquinho agora de capacidade térmica, vocês vão entender melhor, e a gente vai entender um pouquinho essa mudança, a conversão, por exemplo, de calorias para joule, é tudo muito simples. Então, vamos dar uma apagada aqui nesse quadro. Então, pessoal, vamos apagar o quadro em relação e vamos continuar isso aqui, pessoal. Uma caloria, então a gente pode converter de calorias para joule. Eu coloquei aqui que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Isso é aproximação. Isso aqui tem alguns livros que colocam 4,186, 4,187, eu já vi até 4,184 joules. Isso é aproximação. Tem questões, que eu já vi questões de vestibular, aproximar uma caloria para 4 joules, para simplificar na hora das contas. Mas enfim, na questão, ao menos que peça, a gente informa isso aqui. Então isso não é uma preocupação para vocês não, galera. Bora lá. Capacidade térmica. Eu coloquei a definição aqui. Eu posso dizer que a capacidade térmica ela vai ser a massa vezes o calor específico. É uma relação direta entre massa e calor específico. Observe, lá no calor sensível, a quantidade de calor que vai gerar uma variação de temperatura é igual a MC ΔT, é o que macete. Se eu substituo o MC, que é justamente quem? A capacidade térmica, eu tenho que a quantidade de calor vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Agora observa, gente, se eu quisesse isolar o calor específico aqui, isolo ele, o M e o ΔT passa dividindo, ficaria como quantidade de calor sobre M ΔT, certo? E aqui, se eu quiser isolar a capacidade térmica, ela vai ser igual a, lembra, ó, gente, ó, o Czinho é o calor específico e o Czão, capacidade térmica. ΔT passa dividido, vai ficar quantidade de calor sobre ΔT. Por que eu estou fazendo isso? Bora só ver a diferença entre calor específico e capacidade térmica. Observe, ó, o calor específico ele vai ser simplesmente a quantidade de calor que eu forneço a um sistema para pegar 1 grama de uma substância e elevar a 1 grau Celsius. Peguei 1 grama de uma substância e elevei a 1 grau Celsius. Capacidade térmica vai ser a quantidade de calor que eu vou pegar, que eu vou fornecer ao sistema para variar 1 grau Celsius. Ô, professor, qual a diferença? Que lambança é essa? Entenda, gente. Veja qual a diferença. Eu posso ter 1 litro de água e eu quero que esse 1 litro de água varie 1 grau Celsius. Eu posso ter 100 litros de água e quero que ele varie a 1 grau Celsius. Então, eu pergunto a vocês, o calor específico de 1 litro de água e de 100 litros de água é o mesmo? Sim. O calor específico de 1 litro de água é o mesmo de 100 litros, de 1 milhão de litros de água. É a mesma coisa. A capacidade térmica de 1 litro de água é igual à capacidade térmica de 100 litros de água? Não. Não. Eu não vou fornecer a mesma quantidade de calor para variar 1 grau Celsius em 1 litro de água e em 100 litros de água. Claro, eu preciso de muito mais calor para variar 1 grau Celsius em 100 litros de água. Então, observe, gente, a capacidade térmica de 1 litro de água, ela não é igual à capacidade térmica de 100 litros de água. Percebam, o calor específico aparece a massa. Então, o calor específico ele vai ser o mesmo para qualquer substância. Já a capacidade térmica, não. A capacidade térmica, ela não vai depender, ela já tem a massa aqui, ó. Então, para eu definir a capacidade térmica, depende da massa. Então, a capacidade térmica, ela não vai ser a mesma para qualquer substância. Entendeu? A capacidade térmica, ela vai depender da massa. Então, se eu tiver 100 litros de uma determinada substância, eu vou ter uma capacidade térmica. Se eu tiver 200 litros, eu vou ter uma outra capacidade térmica. Mas se eu tiver 100 litros de água,
ou 1 milhão de litros, ou 1 litro de água, eu vou ter o mesmo calor específico. Essa é praticamente a diferença, gente, entre capacidade térmica e calor específico de uma substância. Então, quando eu falo em calor específico, eu quero saber a quantidade de calor para pegar 1 grama de uma determinada substância e variar 1 grau Celsius. Se eu quero a capacidade térmica, que já está embutida a massa dela aqui no valor, ele vai ser a quantidade de calor para eu variar a temperatura em 1 grau Celsius dessa substância. Tranquilo? Então, visto isso aqui, nós vamos agora fazer algumas questões para nós fixarmos o conteúdo, para você ver que é bem simplesinho. Então, tenha só um certo cuidado na hora da interpretação. Então, essas questões são simples, mas envolvem uma certa interpretação. Então, a gente vai começar com as questões mais básicas e a gente vai começando a entender direitinho o conteúdo. Então, vamos dar uma apagada aqui no quadro. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui para nós fixarmos o conteúdo. Eu coloquei 2 exemplos simples aqui. O primeiro exemplo eu coloquei assim: determine a quantidade de calor que varia a temperatura de 200 gramas de água de 10 graus Celsius para 50. Ô, gente, se vai variar a temperatura, eu estou falando de calor sensível ou calor latente? Calor sensível, claro. Aí ele ainda deu o calor específico da água aqui, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Tranquilo. Então, aqui, gente, não tem muita coisa para fazer não. É uma situação simples de calor sensível. A fórmula nós já conhecemos, que é o que macete, que é igual a MC vezes ΔT. Certinho. Olha só. Então as informações estão bem explícitas na questão, né? Ele quer saber a quantidade de calor, ele quer saber o valor de Q, para eu variar 200 gramas. Então, 200 gramas é a minha massa. Então, eu tenho 200 gramas de gelo, de água, não é isso? Que eu vou variar de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Vamos ver como é que fica? Então, a massa vale 200 gramas, 200. A massa deve ser dada em gramas. O calor específico, gente, observe, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, está em grama, está em grau Celsius. Então, o valor do calor específico, 1. Sem nenhuma confusão. E vai variar a temperatura de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Quando nós falarmos em variação de temperatura, você vai lembrar sempre da seguinte coisa. Não é a maior menos a menor. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Tenha cuidado com isso, porque às vezes o cara vai... Nesse caso aqui, variou de 10 para 50. Tá ótimo, né? A temperatura final foi 50 e a inicial foi 10. Então 50 menos 10. Mas, professor, mas vai ser sempre assim, o maior menos o menor? Nem sempre. Então, eu posso ter uma situação que variou, eu tive um resfriamento e variou de 50 para 10. E aí como é que fica? Vai ficar 10 menos 50. Então é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Não faça confusão não. Aqui, galerinha, é só continha, né? A quantidade de calor, 200 vezes 1 é 200, né? Você não é doido. 50 menos 10, 40. Então, gente, o valor vai ser 200 vezes 40. Aí você vai fazer, ó, quantidade de calor, eu faço 2 vezes 4, 8, eu conto 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como é dado caloria por grama grau Celsius, a minha quantidade de calor vai ser dada aqui em calorias. Beleza. Então, professor, isso poderia aparecer de outra forma? Sim. Às vezes nos gabaritos o cara coloca em quilocalorias. 1 quilo, gente, é 1000. 1 quilo de grama, 1000 gramas. 1 quilo de metros, 1 quilômetro, né? Então são sempre 1000. Então se eu tenho 1000 calorias, esses 3 zeros aqui são 1000. Então isso é a mesma coisa que 8000 calorias. Ou eu ando a casa 1, 2, 3 casas para a esquerda, vai ficar 8 quilocalorias. Então eu posso ter o resultado ou em calorias ou em quilocalorias. 8000 calorias ou 8 quilocalorias.
Tranquilo aí? Indo para o nosso segundo exemplo, ele diz assim: a quantidade de calor que deve ser usada para transformar 400 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água. Galera, aí já é diferente. Ele não está querendo variar a temperatura, ele quer mudar o estado, ele quer transformar gelo em água. Se eu quero mudança de estado, eu vou usar que calor? Sensível ou latente? Latente, claro. Agora, fique atento para um detalhe. Nós estamos trabalhando, a gente vai trabalhar muito com gelo e água. Então, o gelo, ele vai entrar no ponto de fusão a 0 graus Celsius. Então, aqui ele pode mudar o estado a 0 grau? Sim. Agora, se ele tivesse dado menos 20 graus, eu ia conseguir mudar o estado dele a menos 20 graus? Não, né, gente? Eu ia ter que transformar de menos 20 até 0. Lógico que nós estamos considerando em condição normal de 1 atm para simplificar, não é? Então, ponto de fusão, 0 graus Celsius. E aí, eu teria que transformar de menos 20 até 0, depois fornecer o calor latente. Então, a gente vai deixar isso para as próximas questões. Então, galerinha, nesse caso aqui, ele já está a 0 grau. Eu quero apenas mudar o estado. Então, a gente vai fazer o quê? É o que mole, né? Que é igual a M vezes L. Eu não coloquei aqui, o calor latente vai ser 80 calorias por grama. Isso aqui, gente, vai ser dado na questão. Então, não se preocupe não. O calor latente de fusão do gelo, vocês vão se acostumar a usar esse valor. Isso vai ser fornecido na questão. Então, bora lá. A quantidade de calor vai ser igual. Qual é a massa? 400 gramas. Então, vai ser 400 vezes o calor latente, que é quanto? 80. Então, bem simples, né? A quantidade de calor, eu faço 4 vezes 8, 32. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vai ser igual a 32.000 calorias. Ou, como nós já vimos na estante, eu posso transformar para quilocalorias. Se são 32.000 calorias, será igual a 32 quilocalorias. Então, gente, isso aqui é o total, a quantidade de calor que eu preciso para mudar o gelo que já está a 0 graus Celsius, transformá-lo em água. Pronto, ele não quer que a água varie a temperatura. Essa água aqui, que derreteu, ela vai estar ainda a 0 graus Celsius. A questão só pede isso. A gente vai ter algumas questões que vai variar, ele vai querer que coloque uma água a 50, 60 graus, aí a gente já vai envolver calor sensível também. Então, galerinha, essa nossa aula de hoje foi para falarmos o conceito de calor sensível, calor latente, introduzirmos esse conteúdo. Fizemos 2 exemplos bem simples para vocês compreenderem o conteúdo. E na nossa aula de número 5, nossa próxima aula de termologia, eu vou fazer uma aula também de calorimetria, em que nós vamos resolver questões. Então nós vamos pegar algumas questões melhores e trabalharmos aqui esses nossos conceitos que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, galerinha, mais uma vez, agradeço a todos por participar da nossa aula. A gente vai encerrando mais uma aula de física. Mais uma vez, peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, né? Deixe seu like lá, faça os comentários. E assim a gente vai encerrando mais uma aula de física aqui, professor Aelso. Forte abraço para você.